Formada em Comunicação Social pela UFPR, pós-graduada em Finanças Corporativas, completando esse ano 50 anos de carreira no jornalismo, hoje nós apresentamos Miriam Gasparim para a entrevista. Vou começar com as perguntinhas mais básicas, assim, que é a idade, nome, a sua formação, onde você se formou. Meu nome é Miriam Gasparim, tenho 69 anos, me formei na Universidade Federal do Paraná em Comunicação Social, ano de 1975, daí fiz uma pós-graduação em Finanças Corporativas e meu sonho sempre foi fazer uma pós-graduação e eu demorei para fazer, não tinha tempo de fazer essa pós-graduação, então eu concluí a minha pós-graduação somente no ano 2000. E daí em 2001 eu comecei a dar aula na Universidade Tuiuti, curso de jornalismo, né? E assim vem sendo a minha trajetória profissional. Comecei a trabalhar com 19 anos, vou completar 50 anos de jornalismo. E no seu dia a dia, como ele é? Meu dia a dia é bastante agitado. Tenho 3 rotinas diárias, porque eu trabalho pela manhã na Rádio Band News já há 17 anos. Eu tenho um site de notícias econômicas em que eu trabalho as editorias de economia, negócios, finanças, trabalho e emprego, no qual eu alimento esse site com 21 matérias diariamente. Dou aula à noite na Universidade Tuiuti. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu comecei com uma trajetória bem diferente do que eu estou hoje, porque eu comecei trabalhando com futebol. Meu sonho sempre foi trabalhar com futebol. Com 7 anos eu decidi que eu queria ser jornalista. Quando eu fui alfabetizada, eu já pensava em ser jornalista. Daí, aos 14 anos, eu decidi que eu queria ser jornalista para cobrir futebol. Eu ia todos os domingos, finais de semana, dias de semana, quando eu ia ao futebol com meu pai. No futebol, ele não tinha o filho homem para levar, ele levava nós mulheres mesmo para o futebol. Em 1974, para trabalhar no departamento de notícias. E daí o que aconteceu, eu acabei fazendo os comentários de futebol e o âncora do programa gostou, disse que eu tinha uma voz firme e me convidou se eu queria trabalhar com futebol. E era tudo que eu mais sonhava, né? E eu comecei fazendo comentários, mas eu não larguei o departamento de notícias. Então eu trabalhava no departamento de notícias do meio-dia às 6 da tarde, 6 da tarde às 6h30 eu entrava no estúdio de rádio para fazer os comentários. Daí em seguida, no ano seguinte eu já me formei e me casei no mesmo dia. Para vocês terem uma ideia, a minha formatura foi no dia 13 de dezembro de 1975. A gente teve um culto ecumênico às 2 horas da tarde e às 4 horas na reitoria nós tivemos a entrega dos certificados, a formatura solene. Às 7 horas eu me casei na Catedral Metropolitana. Então eu fiz o juramento em nome da turma, sentei na primeira fila e eu estaria, a partir do juramento, estaria liberada, né, um comum acordo com a turma para que eu pudesse ir casar. Eu lembro, agora que a gente está, né, se reunindo para fazer a nossa festa de 50 anos de formatura, comecei a lembrar que quando deu 5h30, eu olhei no relógio, eu levantei e corri, fui tirar minha beca. Daí a senhora estava meio dormindo lá, que cuidava das becas lá na reitoria, ela falou, você está passando mal? Eu olhei para ela, não, agora eu vou casar. E daí me casei às 7 horas, né? No seu escritório e a gente queria saber um pouquinho sobre qual foi lá, os que estão ali, qual foi o que mais te marcou? Olha, eu ganhei, dessa minha carreira, eu ganhei 17 prêmios de jornalismo. E eu vou dizer para você, assim como o primeiro amor, o primeiro prêmio é o que sempre mais marca. E mais marca porque eu trabalhava no jornal Indústria e Comércio e eu fiz uma matéria, concorri a um prêmio que na época era Sebrae de jornalismo, não era era SEAG, Prêmio SEAG de jornalismo. Hoje o SEAG se transformou em Sebrae. E eu lembro desse prêmio porque o dinheiro que eu ganhei, eu comprei um piano. Esse foi o prêmio que mais me marcou, porque eu comprei um piano. A
Esse semestre a gente aprendeu muito sobre fontes e ética. Olha, eu costumo dizer para vocês, meus alunos, que tão importante quanto saber escrever é você ter fontes. Porque de nada você ter um texto maravilhoso, você escrever maravilhosamente bem se você não tem a quem ouvir. E hoje o jornalista, hoje ou sempre, né, o jornalista, ele precisa trabalhar suas fontes. Então, é ele que vai te trazer a boa pauta. Não adianta você ter uma boa pauta se você não sabe a quem ouvir. Se é fiel à tua fonte ou às tuas fontes, você abre-se um leque de oportunidades. Foi com imenso prazer que apresentamos na entrevista de hoje uma das grandes jornalistas que conhecemos e agradecemos a Miriam Gasparim por sua colaboração e participação nesse nosso projeto.